Vamos cantar mais um hino, irmãos. 185. 100. Nós estudamos a mensagem do cerco de Jericó. E quando eu cheguei aqui, eu estava orando, me veio esta mensagem sobre Isaías. Que nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eterno Deus, no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, toma nossas vidas em tuas mãos nesta hora e direciona esta mensagem pelo poder do teu Espírito que é santo. Traga um manto de glória, Pai, e acoberta cada vida nesta noite no poder do nome de Jesus Cristo. Traga também uma coluna de fogo, Pai. A mesma coluna de fogo que desceste sobre o sacrifício de Abraão e começa a revolver sobre os nossos sacrifícios. Deus, eu quero te apresentar o teu filho Francisco, que está viajando nesta hora, Deus. Toma o teu filho em tuas mãos. Repreende todo o mal que estiver sobre aquele corpo. Toda infecção, Pai, nós repreendemos no poder do nome de Jesus Cristo e para a glória do teu grandioso nome, Pai. Toma os teus filhos que se encontram neste recinto, Pai. Aqueles que entraram tristes nesta noite, alegra no nome de Jesus Cristo. O que entrou fraco, fortalece no nome de Jesus Cristo. Ao desanimado, anima, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, no poder do nome, batiza com teu Espírito Santo nesta noite. Renova com teu Espírito nesta noite, Deus. Oh, Pai, distribui dons do teu Espírito nesta noite, no nome de Jesus Cristo, Pai. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, eu estava sentado, quando eu estava orando, eu estava pensando na mensagem que haveria de fluir no meu coração nesta noite. E Deus colocou no meu coração esta mensagem sobre Isaías. A Bíblia diz que no dia da morte do rei Uzias, no dia em que Uzias morreu, Isaías se lembrou de Deus. Nós vamos falar um pouco da história de Uzias, para nós entrarmos na vida de Isaías. Amados irmãos, Uzias, provavelmente, contam os historiadores, que Uzias era parente de Isaías. Uzias era primo de Isaías. Isaías tinha uma influência muito grande na política, porque o seu parente era o rei de Israel. Uzias, ele se destacou porque ele foi um homem que no seu início de reinado, ele obedecia a Deus. Ele era um homem sincero. Nos primeiros dias do seu reinado, nos primeiros anos, ele era um homem sincero. Ele era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que Deus o abençoou grandemente. Deus cercou ele de riqueza, cercou ele de bens, deu os inimigos dele na mão dele. Diz que Uzias começou a se destacar entre as nações. Ele tinha um exército de 300 mil homens, e todos os 300 mil homens tinham um escudo
escudo de bronze. Todos eles tinham escudo. Todos eles eram valentes. Eram homens experimentados para a batalha. E dificilmente um exército se mantinha de pé diante do exército do rei Uzias. Então ele começou a tomar diversas cidades devido ao que Deus vinha fazendo na sua vida. E a Bíblia diz claramente que Uzias, ele era um homem voltado para a agricultura. Ele era um homem que gostava de plantar muito. E nos seus dias, Israel estava sendo abençoado grandemente. Mas o coração dele se ensoberbeceu. O coração dele se engrandeceu. Ele achou que ele era alguma coisa, porque Deus estava abençoando ele grandemente. Então, como Deus estava abençoando ele grandemente, ele achou que ele era alguma coisa. E a primeira coisa, o primeiro pecado de Uzias, a Bíblia diz claramente, vamos voltar um pouquinho atrás, antes de eu chegar aí. A Bíblia diz que o povo começou a pecar porque Uzias começou a se engrandecer, começou a se envaidecer, achou que ele era alguma coisa. E aí a Bíblia diz que o povo agora entrou pelo caminho do mal. O povo começou a pecar, o povo começou a se prostituir. O profeta Isaías estava no meio do povo e Deus trazia a mensagem para o profeta e o profeta não falava porque ele dependia da mesa do rei, ele estava dentro da casa do rei, estava envolvido com o rei Uzias. Então ele diz, quando ele viu a glória de Deus, ele diz, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que ele estava no meio deles, os lábios de Isaías também estavam contaminados, ele não estava falando que Deus mandava. Tem profeta que se vende, tem profeta que não pode ver dinheiro, que se vende. Se Deus mandou você falar, você profetize, doe quem doer. Aleluia. Mas ele se calou, irmãos. A Bíblia diz que ele estava calado, vendo o povo pecando. Ele estava tranquilo. Simplesmente porque ele dependia da mesa do rei. Simplesmente porque o rei o cercava de vestes, o cercava de bens. Ele fazia parte da política do rei. Então quem é que vai falar? Ele estava em um lugar de destaque. E a Bíblia diz que o povo pecava. Isaías estava no meio do povo como profeta e nada dizia. O povo continuava se desgarrando. A Bíblia diz claramente que quando foi um dia, Uzias achou que ele deveria ser sacerdote e sumo sacerdote. Pegou incensário de ouro, colocou brasa, colocou incenso, e entrou na casa de Deus para ofertar o incenso a Deus, para ir até o altar de Deus. Deus colocou ele como rei, não colocou ele como sacerdote. Queridos irmãos, o papel do sacerdote era mensalmente entrar na casa de Deus e oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Ele entrava com sangue e simplesmente oferecendo sacrifício e colocando o sangue sobre o altar. O sangue simplesmente cobria o pecado do povo. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano na casa de Deus para oferecer sacrifício por ele e pelo povo, e tinha que entrar com sangue. E ele entrou na casa de Deus achando que era alguma coisa. Querido, se Deus te chamou para ser cantor, exerce o seu papel de cantor. Se Deus não te chamou para o dom da palavra, se contente em ser cantor. Mas se Deus te chamou para o dom da palavra, levanta, abre a boca e deixa Deus mover a tua vida. Uzias era rei e não sacerdote. E a Bíblia diz claramente que Zacarias se opunha a ele com 80 sacerdotes. Para diante dele e diz, rei, o teu papel é reinar. Deus não te chamou para ser sacerdote. Você está usurpando um lugar que não é teu. E ele insistiu. Diz que ele de coração duro. E diz, por que eu não posso sacrificar a Deus? Por que eu não posso? Ele diz, porque você é rei e não sacerdote. E Deus feriu ele com lepra na testa. Queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Existe muitos Uzias hoje dentro da casa de Deus que está leproso, perdeu a graça de Deus, perdeu o favor de Deus, perdeu a bondade de Deus. Ninguém mais quer ouvir as suas mensagens, ninguém mais quer ouvi-lo cantar,
Ninguém mais quer ouvi-lo cantar ou orar, porque a lepra está na testa. Por que na testa? Porque é lugar de destaque. De longe o povo vê, mas se a glória de Deus está na tua vida, levante a mão e adora. Esta mensagem é profética. Esta é profética. A Bíblia diz claramente, irmãos, que ele